Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade à análise que nós estamos fazendo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. O tema que nós vamos abordar hoje é não vades aos gentios. E Kardec inicia esse item com uma passagem que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então nós verificamos aqui nessa passagem que Jesus orienta os seus discípulos quando os envia para que fosse pregado, como ele disse aqui, dizendo que o reino dos céus está próximo, falando a respeito da boa nova, dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Alguns fazem a interpretação de uma maneira muito literal, né? E quando nós interpretamos as passagens evangélicas de maneira literal, nós cometemos vários erros. E dentre esses erros aqui, nós podemos entender que Jesus queria apenas que a boa nova fosse ensinada para os israelenses, ou seja, para os israelitas, ou seja, para os hebreus adeptos do judaísmo. E é um grande erro, porque Jesus deixou claro aqui que era necessário que os discípulos fossem pregar a boa nova para as ovelhas perdidas, desgarradas, é o termo que ele usa, da casa de Israel, no primeiro momento. Por quê? Porque as ovelhas perdidas, desgarradas da casa de Israel, já tinham o conhecimento. Essas pessoas, esses judeus, já tinham a base do monoteísmo, já tinha lá inserida em seu conhecimento religioso e espiritual os ensinamentos mosaicos lá da primeira revelação. Então, o trabalho de ensinamento espiritual já havia começado com os israelitas. Então, Jesus, sabendo da capacidade dos seus discípulos, dos seus apóstolos, do conhecimento que eles tinham, das condições que eles tinham, eles já tinham aprendido o suficiente para poder divulgar a boa nova àqueles que já tinham uma base espiritual que foi proporcionada lá pela primeira revelação, justamente então para os judeus, os hebreus, os israelitas, do seu próprio povo ali. Num segundo momento, o trabalho continuaria. O trabalho de divulgação da Boa Nova, dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, ele continuou, ele não parou ali. Tanto que, após a crucifixão de Jesus, os seus discípulos deram continuidade. E também depois nós temos lá o trabalho intenso de Saulo, que depois se tornou Paulo de Tarso, na divulgação da Boa Nova, ou seja, dos ensinos de Jesus, para os gentios, ou seja, para os estrangeiros, para os povos pagãos que rodeavam toda aquela região que estava ao redor do povo judeu, dos israelitas. Então, tudo tem o seu momento apropriado. Não se deve semear num terreno que não foi preparado. Então, o povo hebreu já estava com esse terreno preparado, o terreno da espiritualidade, devido à primeira revelação mosaica. Então, era mais fácil
para que os ensinamentos de Jesus, que complementavam os ensinamentos mosaicos e combatiam vários outros que não tinham o cunho divino, ensinamentos, leis que não tinham o cunho divino, Jesus estava ali para abrir os olhos, mostrar o caminho que devia ser realmente percorrido pelos filhos de Deus. Então, nós observamos aí que era mais fácil para que a boa nova fosse disseminada, porque o terreno já estava preparado naquele povo, ou seja, nos hebreus. Enquanto que, para os pagãos, os povos que rodeavam os hebreus, ali ainda se cultuavam há vários deuses, cada um à sua maneira. Então, existia um trabalho com mais profundidade a ser realizado junto desses povos. E os discípulos, eles não tinham todo esse preparo para irem aos pagãos para iniciar o trabalho, para iniciar a preparação da terra naqueles povos pagãos. Não tinham esse conhecimento, mas eram suficientes e tinham o conhecimento apropriado para dar continuidade à revelação de Jesus naqueles que já tinham conhecimento da primeira revelação, que era o povo hebreu. Então, nós observamos aqui o cuidado que Jesus teve nesse ensinamento, quando enviou seus discípulos que pregassem a boa nova. Lembrando que ele também disse para não irem nesse primeiro momento aos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, fazendo parte do povo hebreu, eles eram fechados e eles tinham uma maneira própria, uma maneira particular de interpretar as revelações mosaicas. Então, eles também deveriam ser, lógico, esclarecidos, a boa nova deveria chegar até eles também, mas num segundo momento, não naquele primeiro momento, através dos discípulos de Jesus. Nós sabemos, diante da história, que o cristianismo se propagou. Muitos líderes cristãos, muitos cristãos foram divulgando os ensinamentos de Jesus e disseminando para muitos povos pagãos por todo o mundo. Isso ocorre até hoje, inclusive, né? Essa propagação dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, nós observamos aqui que Jesus determinou aos discípulos que fosse levado os seus ensinamentos àquele povo no primeiro momento, porque já era mais fácil para que eles absorvessem aquela nova revelação trazida pelo nosso Mestre Jesus. Então esse é um ensinamento valioso. Nós temos que ter o bom senso e equilíbrio quando nós também vamos falar a respeito de questões do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita. Porque existem pessoas que ainda não estão abertas, não estão com as suas mentes ainda preparadas para, de repente, ouvirem algo, uma nova revelação e absorver aquilo. Tem que ser progressivo, é um caminhar que a pessoa passa. Então temos que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa fica muito empolgada diante daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele está aprendendo, que isso está revolucionando a sua vida, a sua maneira de pensar, diante dos ensinamentos do Espiritismo, por exemplo, e ele quer a todo custo disseminar isso, passar para todo mundo e tal. E aí vem a decepção, porque muitos ainda não estão preparados para ouvir essa terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, temos que ter essa prudência, aos poucos, né? Se a pessoa demonstrar o interesse em ouvir, demonstrar o interesse em aprender, aí sim ela está demonstrando que o seu terreno está preparado para receber mais uma sementinha em relação aos ensinamentos
de nosso Mestre Jesus e das leis do Pai e do Criador. Agora, se a pessoa, ouvindo alguma coisa, já promove uma barreira, um distanciamento, isso significa que ela ainda não está preparada. Não está preparada para ouvir. Mas isso também não deve ser motivo para virar as costas, não deve ser motivo para ficar com raiva, magoado, de maneira alguma. De maneira alguma. Porque nós sabemos, assim como o trabalho lá iniciado por Jesus ainda percorre ainda os tempos de hoje, ainda os ensinamentos de nosso Mestre estão sendo divulgados ainda em vários povos, nós temos que compreender que os ensinamentos da doutrina espírita também está caminhando nesse sentido. Também caminha dessa forma. E aos poucos as pessoas, com o passar da experiência, com o passar do tempo, com a madureza, as pessoas vão se abrindo mais para ouvir esses ensinamentos e assimilar aquilo que for bom para ela. Então, fica aqui um valioso ensinamento de nosso Mestre Jesus, quando ele orientou seus discípulos para ele, num primeiro momento, divulgar a Boa Nova àqueles que já tinham uma base, uma preparação, e depois, num segundo momento, com um trabalho mais intenso, mais difícil, muitos mártires do cristianismo, nós conhecemos a história diante da divulgação da Boa Nova, nós também temos que compreender que tudo tem o seu momento. Então, que nós possamos transmitir os ensinamentos da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus àqueles que têm boa vontade, aqueles que desejam ouvir, aqueles que estão buscando resposta para muitas perguntas em relação à nossa essência espiritual, que nós possamos ser úteis a esses nossos irmãos. E aqueles que ainda não estão preparados para ouvir, que possamos respeitar, enxergando naquela criatura um irmão, sempre. O irmão, não é porque ele não está comungando, vamos dizer assim, das mesmas ideias que nós, que deixa de ser irmão, de forma alguma, né? Nós não podemos esquecer daquele grande erro que foi cometido. Fora da igreja não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do exercício do amor ao próximo, não há salvação. Ou seja, a gente não progride, a gente não melhora, a gente não eleva. Nós não conseguimos intensificar o sentimento do amor que existe em nós para o nosso próximo, se a gente não praticar a caridade e se nós não enxergarmos o nosso próximo como o nosso irmão. Então esse é o ensinamento de hoje que nós fizemos aqui. Oriento a todos que puderem, façam lá a leitura deste item do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vades aos gentios. Mais um alerta em relação à interpretação. Meus amigos, chegamos ao final. Rogamos a Jesus então neste momento que abençoe e fortaleça a todos nós, lembrando que nós estamos mergulhados no pensamento do nosso Pai, do nosso Criador, que Ele está ao nosso lado a todo momento e que não importa as dificuldades, os desafios que nós temos na vida, o Pai sempre está conosco e a gente tem condições de suportá-los com coragem e boa vontade. Que Jesus abençoe a todos. Até mais!